nome do Senhor Jesus. Os irmãos que estão aí conosco, que ainda não compartilhou, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ser abençoados pela palavra. Amém? Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esta é a palavra, este é o versículo que o nosso bom Deus, Ele nos direcionou, nos entregou esta noite. E quem falou essas palavras? Quem nos mandou vigiar e orar? Nós sabemos que esse evangelho, que tem como escritor Mateus, ele vai falar sobre a vida de Jesus, falar a respeito da pessoa de Jesus. No momento aqui, Mateus ele vai registrar o momento em que Jesus está passando, no jardim do Getsêmani, lugar de dor, de prensa. E Jesus chega com os discípulos naquele lugar chamado Getsêmani, assim, ficar ali enquanto ele se ausentaria, e iria orar. E ele vai levar com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. E a Bíblia diz que ele começou a entristecer-se. Se entristecer-se e angustiar-se muito. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer que a sua alma está cheia de tristeza até a morte. E Jesus vai olhar para aqueles 3 discípulos que está com ele e vai dizer: ficai aqui e vigiai comigo. E a Bíblia Sagrada vai dizer no versículo 39 que Jesus, indo um pouco adiante, se prostra sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele volta-se para os seus discípulos e vai encontrar eles adormecidos. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Aí, o versículo 41, Jesus vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Neste versículo, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, na minha meditação, para que eu pudesse ter uma melhor compreensão desse texto bíblico. E a pergunta que eu fiz foi: por que eu preciso vigiar? É uma expressão muito comum em nosso meio cristão, Sempre a gente ouvimos as pessoas, ou até nós mesmos, mandando alguém vigiar. Vigia, varão. Vigia, vaso. Vigia, crente. E só que se nós pararmos para analisar, de fato, essa ordem foi de Jesus para cada um de nós, que nós precisamos vigiar. E nós fazemos esta pergunta, e dentro deste mesmo versículo nós encontramos a resposta para esta pergunta: por que nós precisamos vigiar? E nesse versículo ainda mais adiante, nós vamos ter a resposta por que nós precisamos vigiar. Porque Jesus vai dizer: vigiai e orai. Aí ele vai dizer: para que não entreis em tentação. Jesus dá um alerta: olha, vocês vigiem e vocês orem,
para que vocês não entrem em tentação. Por quê? Porque o espírito de vocês pode estar pronto, mas vocês têm a carne fraca. Então nós precisamos vigiar. Por quê? Para que nós não possamos entrar em tentação. Porque se nós entrarmos em tentação, a nossa carne ela é tendenciosa a errar, a fracassar. A nossa carne é fraca. Ela cede, ela pede para que os seus desejos sejam satisfeitos. É por isso que nós, como cristãos, como crentes, precisamos dessa vigilância. Vigiar é você estar atento, é você ser sóbrio. Pedro já vai usar outra expressão, porque os apóstolos, eles aprenderam de Jesus, eles ouviram Jesus, eles passaram alguns anos com Jesus, e tudo que eles escreveram em suas cartas foram do Mestre. Escrever 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Porque o vosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então Jesus ele vai dizer, olha, vocês vigiem, vocês orem, para que vocês não entrem em tentação, porque o espírito de vocês pode estar pronto. Nós podemos estar orando, podemos estar lendo, podemos estar pregando, mas a nossa carne é fraca. Nós somos tendenciosos a ir, pendemos para o lado do pecado, somos tendenciosos a pendermos para o lado do mal. Eu costumo dizer que somos parados quando nós se soltamos numa correnteza. Para fazer o mal, não precisamos muito esforço, não. É como se fosse soltos numa correnteza. Nós somos arrastados para o mal. Agora, para fazer o bem, aí nós vamos precisar se esforçar, porque nós vamos nadar contra a maré. Vamos andar na contramão. Mas para mim fazer o que não presta, para mim fazer o que é errado, eu não preciso me esforçar. Eu preciso vigiar para eu não fazer o que não é para mim fazer. Então é por isso que Jesus ele traz esse alerta na sua palavra. E ele traz este versículo para a nossa meditação esta noite. Vigie. Eu preciso vigiar. É fácil eu mandar você vigiar. É fácil eu me referir a alguém e dizer, vigia, vigia, varão. Vigia, fulano de tal. Vigia, crente. Mas o difícil é eu vigiar. O difícil é eu policiar a minha vida. O difícil é eu examinar a minha vida e ter certos cuidados, certas cautelas. O difícil é eu ter essa cautela necessária, essa vigilância. Estar sempre de guarda levantada, nunca baixar a guarda. Sempre ficar atento. Atento onde eu estou. Atento ao que eu estou ouvindo. Atento onde eu estou andando. Com quem eu estou andando. O que eu estou falando. O que eu estou pensando. O que eu estou guardando. Ser vigilante. Ser vigilante. Vigiai. Para que você não entre em tentação. Hoje em dia tem invertido as coisas. Hoje em dia, a maioria, muitas das vezes, entra na tentação. Não tem esse cuidado, já vai para cima da tentação. Ele não vê o mal, o sábio Salomão vai dizer que o avisado, ele vê o mal e se esconde, passa por longe. Mas a maioria, muitas das vezes, fazemos como Sansão. Vimos o mal, recebemos a proibição que não pode, tu é nazireu. Tu não pode, mas mesmo assim vai para cima do mal, vai para cima da tentação. E o pecado, nós não podemos brincar com o pecado. O pecado, ele mata. Nós não podemos estar se envolvendo com o pecado, porque o pecado, o salário dele é a morte. O salário do pecado é a morte. O final do pecado não tem vida, não tem benefício. É enganoso, é falso. Essa vida de pecado, ela é enganosa, ela é falsa, é mentirosa. Ela vem e nos ilude, nos atrai, nos engolda, mas o final, o seu salário, a sua recompensa é morte, é condenação eterna. É por isso que nós precisamos atentar no final, as consequências. Se eu e você ficarmos atentos,
no prazer que ele oferece e não nas consequências que ele vai nos dar, nós vamos ser engodados, enganados, e vamos ser arrastados, atraídos por ele. Mas que nós possamos pensar no fim. O fim é caminho de morte. Eu falei esses dias na reflexão diária. Ontem, Provérbios 14, versículo 12, o sábio Salomão vai dizer: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E esse caminho é caminho do pecado. Hoje em dia o pecado, ele tanto é liberado como ele é patrocinado. Hoje em dia o pecado tem sido tratado como uma coisa normal, mas não é normal. O pecado é pecado, o pecado ainda nos tira do céu, o pecado ainda nos coloca no inferno, o pecado ainda nos separa de Deus, o pecado, o seu salário ainda é a morte. Aleluia! Nós precisamos estar atento com isso, eu preciso estar atento com isso. Eu também sou tentado, eu também posso ser engodado, eu também posso ser atraído, porque eu também sou carne, então eu preciso estar atento, vigilante com a minha vida, quem está à minha volta, quem é o meu círculo de amizade, meu círculo íntimo, quem as pessoas que eu abro a porta da minha casa para me relacionar, com quem eu converso, com quem eu passo tempo. Então, tudo isso eu preciso levar em conta para que eu não possa estar vulnerável. Eu preciso estar vigilante. Nós precisamos estar na torre de vigia, atentos. Quando o homem está na torre de vigia, está atento, quando o mal se aproxima, ele de longe identifica. Mas quando o vigilante, ele está na torre de vigia, cochilando, dormindo, desapercebido, o mal se aproxima e ele não percebe. Então o crente, ele precisa ter consciência que ele está pisando em terra, em campo minado. A qualquer momento nós podemos ser surpreendidos. É por isso que nós precisamos, nesses últimos dias, estar vigilantes, atentos, para que nós não possamos ser enganados. Aleluia! Então, Jesus disse, vigiai. E eu perguntei, por que eu preciso vigiar? Né? E a resposta no versículo, ele vai nos dar essa resposta. Eu preciso vigiar para que eu não entre em tentação. Porque se eu entrar em tentação, a minha carne é fraca. Não existe nenhum ser humano super crente. Não existe esse super-herói espiritual. Não existe essa pessoa que diga que não vai pecar, não vai cair, não. A Bíblia diz que antes da queda eleva-se o coração do homem. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então é uma atenção, a Bíblia Sagrada, ela é comparada como ela tem aquelas advertências como as placas de trânsito. Advertência, pare. Mas quando nós vamos no nosso veículo, quem é que para? Quando não vem nenhum veículo e obedece aquela placa, raramente. Nós só paramos quando vem um veículo e nós para. Mas quando não vem nenhum carro, nenhuma moto, ninguém passando, só aquela placa que a ordem dela é parada, obrigatória, nós não paramos. Assim são as advertências de Deus para as nossas vidas na sua palavra. Deus nos adverte. Deus disse, pare, tenha cuidado, vigie. Mas quem vai dar atenção para essas palavras? Lives como essa, poucas pessoas acompanham, poucas pessoas permanecem. Por quê? Porque as pessoas queriam que eu estivesse aqui profetizando, revelando alguma coisa para você, mas isso aí, se Deus quiser, Ele faz, me usa. Mas a minha preocupação aqui é de trazer uma palavra de edificação para a tua vida espiritual. O propósito de eu estar gravando esta palavra é para me cuidar de um povo, alimentar um povo, dar alimento para um povo. E nós precisamos, nesses últimos dias, estarmos atentos. Sabe, o Salomão disse, aquele que atenta prudentemente para a palavra. Nós precisamos estar atentos para as advertências de Deus na sua palavra. Nós se socorremos. Vamos para os textos de promessa da Bíblia, sim, mas toda promessa é condicionada a uma ordenança, a um mandamento. Nós precisamos, irmãos, vigiar,
policiar a nossa vida. Nós precisamos examinar. Não passe nenhum dia sequer sem examinar a sua vida. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, não é só para a Santa Ceia. É todo dia do crente, eu preciso examinar a minha vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo disse, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. A vida do cristão é uma vida de vigilância, de exame, de análise. Nós precisamos analisar nossas vidas. Então Jesus disse, vigiai. E eu perguntei, por que eu preciso vigiar? Porque eu não posso viver uma vida de todo jeito, fazendo o que eu quero, andando onde eu quero. Por quê? Porque Jesus disse que eu preciso vigiar. Por que eu preciso vigiar? Para que eu não entre em tentação. E qual é o perigo de eu entrar em tentação? Eu posso entrar em tentação e vencer. Mas é perigoso, porque Jesus foi quem revelou que a nossa carne é fraca. Só Jesus, que foi tentado em tudo, porém não pecou. Só Ele, mas nós somos natureza pecaminosa. Nós ainda habitamos essa humana corrompida, corruptível. Paulo disse que quando nós fomos arrebatados, nós seremos transformados em um corpo incorruptível, mas essa transformação ainda não aconteceu. Ainda habitamos em um corpo corruptível, por pouca coisa nos corrompemos. Aleluia! Por pouca coisa nos vendemos. Por pouca coisa nós jogamos tudo para cima. E é por isso que nós precisamos vigiar. E é por isso que nós precisamos estar atentos. A nossa vida espiritual ela é tão valiosa, irmãos. É o bem maior que nós temos, é a presença de Deus. E é tão difícil quando a gente peca, quando a gente entristece o Espírito Santo. É tão difícil a gente voltar a sentir de novo. É tão difícil. Talvez alguém que está afastado, que me acompanha ou que vai ouvir esta palavra, sabe o que eu vou falar. É tão difícil voltar para a casa do Pai, para a presença de Deus. É tão difícil ter a sede de estar na presença de Deus. Então você que ainda está, graças a Deus, valorize, vigie para que você não possa cair, para que você não possa descer, para que você não possa deslizar. Cuide para o seu pé não deslizar. Eu preciso desta palavra. O primeiro ouvido a ouvir esta palavra é o meu. Antes de eu lhe exortar na palavra, eu fui exortado por Deus, estou sendo exortado por Deus. Eu estou analisando a vida, estudando esta palavra, pregando esta palavra, e após esta palavra, eu estou examinando a minha vida. E se eu encontrar algo, eu preciso tirar. Se eu estiver fazendo algo que eu perceber que não está sendo ali agradável, edificando, eu preciso parar de fazer. E a vida cristã é assim. Nós precisamos todos os dias analisar nossas vidas, rever a nossa vida, nossas atitudes. Aleluia. Então, Jesus mandou nós vigiai e orai. E no versículo ele vai dizer, por que eu preciso vigiar? Porque eu preciso vigiar para que eu não entre em tentação. Qual é o perigo da tentação, de eu entrar em tentação? Porque minha carne é fraca. Aí vem outra pergunta para a nossa meditação esta noite. Como e quando eu entro em tentação? Como e quando eu entro em tentação? Primeiro nós precisamos saber o que é tentação. Tentação é aquilo que me atrai. Sendo assim, eu entro em tentação quando eu sou atraído por algo. Tentação é aquilo que me atrai. Então, eu entro em tentação quando eu sou atraído por algo. O que te atrai? O que me atrai? Essa resposta só você pode dar para você. Não precisa colocar no comentário, não precisa me responder.
Essa daí você vai responder para você, essa eu vou responder para mim. O que me atrai? O que prende meus olhos? O que prende a minha atenção? Então isso é o que é tentação. Talvez o que me atrai, talvez não lhe atraia. Mas aquilo que lhe atrai, talvez não me atrai. Mas nós precisamos. Eu não posso me preocupar com o que te atrai. Eu preciso me preocupar, ter um cuidado com aquilo que me atrai. Eu quero convidar você para um texto bíblico, outro texto bíblico. Eu quero aqui trabalhar nessa palavra 3 textos. Um é esse que nós lemos, que foi Mateus 26, 41. O segundo texto é Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. O segundo texto aqui esta noite, desta live da palavra. Só fica aqui, só permanece aqui quem ama a palavra, quem quer ouvir a palavra. Se você ama a palavra, quer ouvir a palavra, quer ser edificado pela palavra, ser edificado pela palavra, permaneça conosco que aqui você vai ouvir a palavra. Tiago capítulo 1, versículo, vou ler o 13, 14 e 15. Tiago 1, 13, 14 e 15 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 14, mas cada um é tentado. Quando? Quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, quando eu sou tentado? Quando eu sou atraído. Por isso que eu falei, tentação é aquilo que me atrai. Então, quando eu sou atraído quando eu sou tentado, quando eu sou atraído por algo. E eu preciso vigiar para que eu não possa ser atraído por algo, ou seja, para que eu não possa entrar em tentação, porque a minha carne é fraca. Aleluia. Esse é aqui o mistério desta palavra. É uma palavra preventiva. Talvez hoje você não está sendo tentado. Mas Deus trouxe essa palavra direto do seu coração para o seu coração, para lhe prevenir. Pois amanhã você pode ser tentado. Hoje você pode ser tentado. Eu, você. Ou se você está sendo tentado, Deus trouxe essa palavra para lhe alertar, para que você não possa cair no laço, na cilada do diabo. Esta palavra é uma palavra de livramento. Laços que tinham sido colocados por Satanás para prender pessoas, você vai estar sendo alertado pela palavra esta noite e você vai ser livre deste laço, em nome de Jesus. Armadilhas que estavam sendo preparadas, banquetes, ofertas que estavam sendo preparadas para pegar crentes, para aprisionar crentes, para enganar crentes, após esta palavra preventiva, após esta palavra exortativa, após esta palavra doutrinária, Deus vai dar livramento. Você não vai ser engodado, você não vai ser preso. Deus vai livrar os teus pés de serem presos esta noite. Aleluia. Você ficará mais atento. Você ficará mais vigilante. Você não baixará a guarda. Você atento com quem se aproxima de você. Você ficará atento onde você está indo, onde você está andando, o que você está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu sou tentado quando eu sou atraído. Depois de eu ser atraído, eu vou ser engodado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu serei atraído. Depois de eu ser atraído, eu sou engodado. Glória a Deus. E pelo quê? Eu não sou atraído simplesmente por algo que está fora. Mas eu sou atraído pela minha própria concupiscência, pelo meu próprio mau desejo. Quero ler algo aqui para você. Quando a minha concupiscência, quando o meu mau desejo interno,
deseja responder à sedução externa, o pecado é gerado. Quando o meu desejo, a minha concupiscência interna, deseja responder à sedução que está aí fora, externa, o pecado é gerado. Quando Tiago ele ressalta a natureza interna da tentação, ele não deixa desculpas para os pecadores. Satanás é, na verdade, a fonte externa da tentação. Mas nós não podemos culpá-lo pela raiz dos atos pecaminosos que estão no interior de cada indivíduo. Os maus desejos estão aqui dentro de mim. Algo que está fora, que me tenta, mas é quando eu sou atraído pelos meus próprios maus desejos, pelas minhas próprias concupiscências. Então, Satanás ele não tem culpa de tudo. Ele é a fonte da tentação externa, de fora. Mas eu sou o culpado pelos meus próprios maus desejos que guerreiam dentro do meu ser. É por isso que eu preciso ser vigilante, porque há uma carne e espírito estão militando um contra o outro. Aleluia! O Espírito não queria que você estivesse aqui acompanhando esta palavra. O Espírito não queria que você se preocupasse em se alimentasse com a palavra. O Espírito não se alegra. A carne não se alegra, a carne é que não queria que você estivesse acompanhando esta palavra. Mas o Espírito se alegra, você está alimentando o seu Espírito esta noite. Você está sendo fortalecido no seu homem interior esta noite, no poder da palavra. A palavra está sendo pregada e você está recebendo de Deus alimento para a tua vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 15. Vou já encerrar. Versículo 15 diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então aqui é o ciclo do pecado. Quando eu sou tentado, quando eu sou atraído, quando eu sou engodado pela minha própria concupiscência. Quando a concupiscência é concedida, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, sendo praticado, gera a morte. Morte espiritual. Perde o prazer na lei do Senhor. Perde o prazer de estar na casa de Deus. Perde o prazer de estar se alegrando ali na presença de Deus. Morte espiritual. E depois pode ocorrer uma morte física. Glória a Deus. Então nós precisamos atentar para o conselho de Jesus. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco. Pedimos que Deus fale conosco e quando nós abrimos este versículo, primeiro texto que nós usamos esta noite, Mateus 26, 41, é um texto desprezado por muitos. Só que é um texto importantíssimo para as nossas vidas, porque Jesus ele nos alerta, vigiem, estejam atentos, observem, para que vocês não entrem em tentação. Porque o Espírito pode estar pronto, mas a carne de vocês é fraca. Vocês habitam numa natureza pecaminosa. O mal prevalece. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que quando menos eu espero eu já faço. Aleluia. Então seja mais atento, mais vigilante, policie mais, se policie mais, vigie mais, ou vigiar mais. Que você possa nesta noite renovar sua aliança com Deus, seu compromisso com Deus, e se comprometer mais com Deus de vigiar mais, de ficar mais atento. Aleluia. E assim nós vamos vencendo em nome do Senhor Jesus. Eu quero ir para o terceiro texto esta noite. Nós já usamos dois textos. Primeiro, que nós usamos como base,
Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Usamos Tiago 1, do 13 ao 15, que vai nos falar do ciclo do pecado, que nós somos tentados quando nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência, e tendo a concupiscência sendo concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E o terceiro texto, é um texto mais que vai nos contar mais na prática, é o Gênesis capítulo 3. Não tem como nós falarmos deste assunto e não irmos para esse texto, que aqui é o princípio da tentação, que é o princípio, que é um dos exemplos mais práticos para esse assunto para as nossas vidas. É quando Eva ela é tentada, Eva é enganada. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que Eva foi enganada pela serpente. Aleluia! Glória a Deus! Gênesis 3, versículo 1 ao versículo 6, eu vou ler só o 6. E vendo a mulher que aquela árvore era agradável, era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Atente para o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos seus olhos e desejável para dar entendimento. Eva foi tentada. Mas como ela foi tentada? Pelo ela ouviu a serpente, as mentiras da serpente. Ela ouviu as mentiras de Satanás. Ela foi dar crédito a quem não merece crédito. Ela foi dedicar-se tempo a quem não é para nós dedicarmos tempo. E ela foi tentada aqui. Ela foi atraída, seduzida, engodada. E depois da conversa, a semente da dúvida ficou no seu coração. E agora a Bíblia diz que ela vai ver a árvore de outra forma, de outra maneira, com outros olhos. Agora ela olha para aquela árvore, para aquele fruto, com outros olhos, com outra percepção. E agora ela vai perceber que aquele fruto, aquela árvore, era boa para se comer. Era agradável aos seus olhos. E dava entendimento. Então ela acreditou na mentira de Satanás. Ela foi enganada, seduzida por Satanás. É por isso que Jesus disse: vocês não entrem em tentação. Vamos e pensar, se Eva tivesse vigiado, ela não teria conversado com a serpente. Se Eva não tivesse vigiado, ela não teria atentado para as mentiras da serpente. E o que é que teria acontecido? Ela não teria entrado em tentação. E se ela não tivesse entrado em tentação, ela não teria caído. Então é um ciclo, meu querido. Quando eu não vigio, eu falo o que eu quero, eu escuto o que eu quero, eu vou para todo lugar, eu não tenho cuidado com a minha vida, eu não vigio, o que é que acontece? Eu entro em tentação, e quando eu entro em tentação, a minha carne é fraca e eu caio. Então é um alerta de Deus para a sua vida esta noite. Escute a advertência de Deus para a tua vida esta noite. Vigie. Tenha cuidado onde você coloca o seu pé. Tenha cuidado com as suas amizades. Tenha cuidado com quem você conversa nas redes sociais. Tenha cuidado com quem você se relaciona. Tenha cuidado nos lugares onde você vai. Evite pessoas, lugares e hábitos. Evite. Evite. Não vá para cima, seja sábio. Fuja da aparência do mal. Não existe supercrente. Não existe super-heróis. Jesus foi quem revelou e nos disse: somos fracos. A nossa carne é fraca. Não deixe ser atraído. Não vá querer cuidar-se
quando for tarde demais. Aleluia. E o que é que eu faço? Eu preciso identificar áreas da minha vida onde eu sou mais tentado. Identifique áreas da sua vida que você é mais tentado. Aqui vai exigir de mim sinceridade. Vai ser difícil. Porque eu olhar para o outro é fácil. Eu pregar para o outro é fácil. Mas já disse Hernani Dias Lopes, o sermão mais difícil de ser pregado é o sermão que é pregado para mim mesmo. É fácil eu preparar qualquer sermão para pregar para qualquer pessoa. Prego que é uma beleza. Difícil é eu preparar um para me pregar para mim mesmo. Eu olhar para mim mesmo e pregar para mim mesmo, exortar a mim mesmo. Dizer para mim mesmo, vigia, Leodivan. Fica atento. Permanece sóbrio. Não desce, não baixa a guarda. Fica na torre de vigia. Aleluia. Deus está falando com você esta noite. Deus quer livrar o teu pé de ser preso. Deus quer livrar o teu pé de escorregar. Deus quer te dar o livramento para você não cair, para você não tropeçar. Deus está falando comigo e com você esta noite, através desta palavra. Ouça o que o Espírito diz esta noite. Atenta prudentemente. Não despreza, senão tu perece. Aquele que despreza a palavra perecerá, é fato. Precisamos estarmos atentos para ouvir a voz de Deus. Talvez eu não estou entregando aqui a profecia que você queria ouvir. Talvez eu não estou entregando aqui a chave que você queria receber. Talvez eu não estou entregando aqui a tua bênção que você tanto queria ouvir. Mas eu estou te entregando aqui algo de Deus para a tua vida. A palavra. É a palavra que nos santifica, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos santifica. Então, a parte prática desta palavra é: vamos identificar quais as áreas das nossas vidas onde nós somos mais tentados. Vamos mapear a nossa vida, o que nos tenta mais, o que me tenta. O que te tenta? Então, identifique essas áreas da sua vida. O que é identificar quais são as áreas da sua vida que você é mais tentado. O que é que eu vou fazer depois? Primeiro, você vai criar estratégias preventivas. Depois de você identificar as áreas da sua vida que você é mais tentado, você vai criar estratégias preventivas. Você vai se prevenir. A área que eu posso ser mais tentado é essa. Então, se Satanás vier por aqui com um ataque, eu vou me preparar para o contra-ataque dele. Então, eu vou buscar uma estratégia. O que é preciso eu fazer? O que é preciso eu deixar de fazer? Aleluia! Decisões precisarão ser tomadas depois desta palavra, para você permanecer de pé na presença de Deus, para o seu ministério não ser jogado por água abaixo, para a sua família não ser destruída, para o diabo não ceifar a tua vida. Decisões precisarão ser tomadas esta noite. Faça como Daniel. Daniel assentou, decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Deus não decidiu por ninguém. Deus não vai decidir por você. É você quem vai ter que decidir. Não querer se contaminar. Decida não querer se corromper. Decida vender. Decida não querer se misturar. Decida permanecer santo, separado. Decida viver uma vida de santidade. Essa decisão é minha e é sua.
Então, identifique áreas da sua vida que você é mais tentado. Depois de você identificar, de você fazer uma análise na sua vida, de você pensar, de você encontrar, você vai procurar agora criar estratégias preventivas. Se Satanás vier por aqui, eu já estou preparado para enfrentar esta tentação. Aleluia! Eu não serei pego de surpresa, porque eu estou na torre de vigia. Deus me alertou na palavra, Deus me avisou, Deus me trouxe uma advertência, e Satanás chegará atrasado, porque Jesus chegou primeiro na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, para nós encerrar, identificar as áreas das nossas vidas que nós somos mais tentados. Depois de identificar, eu vou procurar criar estratégias preventivas. Segundo, eu vou alertar alguns escudeiros. O que é isso? É amigos íntimos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. A Bíblia diz que em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. A Bíblia diz que mais vale um amigo perto do que um irmão longe. Então, o segundo que eu preciso fazer, depois de eu identificar as áreas da minha vida que eu sou mais tentado, depois de eu criar estratégias preventivas, eu vou alertar alguns escudeiros, ou seja, eu vou alertar alguns amigos íntimos para me acompanhar de mais proximidade, para que ele possa me ajudar nas áreas que eu sou mais vulneráveis. Que você possa estar entendendo o que Deus está falando com você esta noite. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida. Que você possa guardar esta palavra no teu coração. Faça como o salmista no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconda esta palavra no teu coração. Que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração. Que essa palavra possa ser enxertada na tua alma. Salvar a tua alma. Glória a Deus. Nós precisamos saber, irmãos, que é inevitável nós não sofrermos ataques do inimigo. Então, eu tendo essa consciência que é inevitável eu não sofrer ataque do inimigo, eu preciso construir defesas espirituais para a minha vida. E eu encontrei algo aqui, um material que eu tenho, vou até falar dele, indicar, ser leitor, amante, Bíblia de Estudo do Discipulado, Novo Testamento, ótima ferramenta. E eu encontrei nesta ferramenta isso aqui que eu vou passar para você. Se Satanás quiser destruir o que nós temos construído, a nossa vida espiritual, a nossa família, o ministério, se Satanás quiser destruir o que nós construímos em Deus, o que ele faria? O que ele ofertaria? O que ele usaria? Você vai pensar aí, será que ele faria isso? Será que ele mandava isso? Será que ele... E depois de eu pensar, eu vou listar algumas opções que vêm à minha mente, que eu sei, você sabe. E depois de eu listar algumas opções que vai vir em minha mente, que Satanás poderia usar para destruir o que eu tenho, eu vou selecionar algumas que eu sei que serão prioridades, as principais que ele usaria e que ele poderá usar. E para cada uma dessas opções que Satanás poderá usar para querer destruir a minha vida, eu vou fazer o que eu falei aqui há pouco tempo atrás. Eu vou preparar para cada uma delas estratégias de contra-ataque
no caso desse ataque de Satanás surgir para querer me destruir. Aleluia. Então eu deixo esta palavra ao teu coração. Faça uma análise na sua vida. Faça aí um exame na sua vida. E que Deus possa falar ao teu coração. E que você possa receber livramento de Deus esta noite. Que Ele possa guardar as nossas vidas. Que Ele possa nos firmar na rocha. Que Ele possa nos esconder debaixo da sua potente mão. Debaixo das suas asas nós possamos estar escondidos. Mas para que nós possamos estar debaixo das suas asas, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E habitar é eu que escolho habitar. Escolha estar debaixo das asas de Deus. Então, nós usamos 3 textos. Primeiro, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que eu preciso vigiar? Jesus respondeu no mesmo versículo. Para que eu não entre em tentação. Qual o perigo de eu entrar em tentação? Porque minha carne é fraca. Nós lemos em Tiago, segundo texto, Tiago 1, 13 ao 15. Ninguém, quando for tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal. Mas eu sou tentado quando eu sou atraído e engodado pela minha própria concupiscência. E a concupiscência sendo concebida, dá a luz ao pecado. O pecado sendo consumado, gera a morte. Nós temos o exemplo de Eva. Eva e a serpente, Gênesis 3, que foi o terceiro texto que nós usamos nesta palavra esta noite. Nós precisamos vigiar, porque Eva, depois da conversa com a serpente, ela passou a ver a árvore com outros olhos, e vendo a árvore que era boa aos seus olhos, e agradável, e dava entendimento, ela pegou, comeu e deu para o marido. Porque ela foi tentada. Que ela não vigiou. Não vigiou, tentado. Depois de ser tentado, a carne é fraca. Peca mesmo. Então, nós precisamos seguir o conselho do mestre. Vigie para não entrar em tentação. Porque a carne é fraca. Então, o bom mesmo é não entrar. Do que entrar e querer se livrar dela depois que tiver perigoso. Então, deixo esta palavra ao teu coração. Para me encerrar, eu vou fazer aqui uma leitura bem rápida. Diz assim, finalzinho do versículo 15, de Tiago 1, o segundo texto que nós usamos na live esta noite. E o pecado, uma vez consumado. O que acontece? Um pecado não resolvido cria uma brecha. Um pecado não resolvido cria uma brecha. Pecado escondido abre brecha. Pecado não confessado abre brecha. Pecado debaixo do tapete, abre brecha. Pecado por trás da porta, abre brecha. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Um pecado mal resolvido, um pecado encoberto, escondido, gera brecha. Uma brecha não resolvida cria uma fortaleza. Depois que eu acumulo o pecado, que eu escondo o pecado, que eu vivo no pecado, que eu associo com o pecado, a fortaleza é criada. E depois da fortaleza criada, não resolvida, ela rouba, mata e destrói. Tenha cuidado, o pecado mata. O pecado ainda separa de Deus, o pecado ainda nos tira do céu e o pecado ainda nos leva para o inferno. Deixo esta palavra para abençoar a tua vida esta noite. Você possa compartilhar com seus amigos, com o máximo de pessoas, para que eles possam ser abençoados por esta palavra. Você que entrou já no final, assista esta mensagem completa. Deus tem uma palavra ao teu coração. Nós vamos também estar colocando ela no nosso canal no YouTube, Diácono Leudivan Costa. Nós vamos lá para ficar à disposição dos irmãos, para aquele que não acompanhou aqui, quiser assistir lá, vai lá, que daqui a pouquinho ela estará disponível no nosso canal no YouTube.